Nós já tivemos a proclamação do capítulo 1 do Evangelho segundo João, versículos de 19 a 51. Também já tivemos uma discussão prévia nas salas durante 30 minutos sobre esse trecho do capítulo. E agora, então, nós teremos uma palestra que será feita pela Nelma, com explicações sobre este capítulo. Solo um momentito. Estudo esse feito pelo Zé Luiz e pela Neuza. Por favor, Nelma, pode ir em frente. Continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 19 a 51. Israel das 12 tribos, até 900 anos antes de Cristo, e Israel dos judeus, de 930 anos antes de Cristo, até 730 anos antes de Cristo. Judeus. É necessário uma breve noção histórica para entender esta passagem. Após o falecimento do rei Salomão, seu filho, Roboão, por diversos problemas políticos e religiosos, não consegue manter o Reino Unido e esse se divide em dois. Reino do Norte, o Reino das 10 tribos, capital Samaria. Esse reino seria invadido pelo Reino de Assíria em 722 a.C., que destruiria totalmente este reino e obrigaria a dispersão das 10 tribos, fato que dura até os dias de hoje. Reino de Judá, o reino das 2 tribos, capital Jerusalém, formada pelas tribos de Judá e Levi, sendo que esta cuidaria unicamente dos assuntos religiosos. Seria destruída aproximadamente no ano 550 a.C. pelos babilônios, mas seu rei Nabucodonosor permitiu o retorno dos judeus após aproximadamente 200 anos. Após 350 anos, aproximadamente, viria a nascer nosso Senhor Jesus Cristo. Em João, esse termo tem uma matriz geográfica e pode algumas vezes ser traduzido por da Judéia. A palavra apresenta conotações negativas, porque Jesus encontra grande resistência na Judéia, dos líderes judaicos de Jerusalém que orquestraram sua morte. O termo não é uma qualificação depreciativa, dirigido a todo o povo judeu. Afinal, Jesus era judeu, bem como sua mãe, seus discípulos e boa parte dos primeiros cristãos. Tudo começa quando João testemunha não ser nada daquilo que serão as características do Messias. O narrador revela não tanto o povo que vai ao encontro de João, mas os emissários de autoridades. Quem são eles? Não fica explícito no texto, mas os chama de judeus. Em várias ocasiões isso ocorre. Não se trata do povo judeu como um todo, mas daqueles que detêm o poder em Israel e as forças que estão a seu serviço. Os emissários dessas autoridades são sacerdotes e levitas, ou seja, gente que atua no Templo de Jerusalém, responsável por receber as ofertas do povo, realizar sacrifícios, conduzir orações. Esses chefes seriam aqueles que, em outras passagens do Evangelho, são chamados de chefes dos sacerdotes. Entre eles estaria o sumo sacerdote. Tudo isso é bem provável, mas há um detalhe. No tempo da comunidade, quando o Evangelho está sendo escrito,
Já não havia mais templo, nem sacerdotes, nem sacrifícios. Observamos que as autoridades que governavam o povo diretamente, depois da guerra em que os romanos arrasaram Jerusalém e toda a terra de Israel, eram os fariseus. Por isso, no versículo 24, o narrador dirá que os emissários tinham sido mandados pelos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram influentes líderes de um movimento de renovação judaica na Palestina do Novo Testamento. Eles são oponentes ferozes de Jesus e de sua mensagem. O Cristo, Messias. Qual que é o significado de Messias? É o ungido, vem do hebraico Meshicha, que significa o ungido, derivado de Machá, que quer dizer ungir. Foi o título dado a Jesus, o Salvador esperado pelo povo judeu. Elias. Israel esperava o retorno do profeta Elias. Malaquias previu que Elias faria os últimos preparativos para a chegada do Senhor messiânico de Israel. João não é Elias reencarnado, mas cumpre sua missão no Espírito. O profeta. Israel esperava a chegada de um profeta à semelhança de Moisés. O fato das autoridades questionarem se João era o profeta, e não simplesmente um profeta, sugere que eles estão pensando na figura semelhante a Moisés, predita em Deuteronômio 18, de 15 a 19. João não é o profeta messiânico, é Jesus quem cumpre seu papel como o novo Moisés. João responde ao verdadeiro interrogatório que lhe é feito a mando das autoridades. Ele não é o Messias, não é Elias, não é o profeta. Ele reage com negativas para apenas ao final afirmar que é uma voz gritando no deserto. João deixa claro, em primeiro lugar, que sua atividade é de alguém que batiza, ou seja, conduz a gente que o procura a purificar-se diante de Deus. Em segundo lugar, esta sua atuação prepara a vinda de alguém que ainda não apareceu. Eu batizo com água. O batismo de João com água é apenas um sinal do batismo sacramental de Jesus. O primeiro revelou a nossa necessidade de limpeza e renovação. O segundo, da eficácia àquele pela infusão da graça e da nova vida do Espírito. Cordeiro de Deus mostra a dimensão sacrificial da missão de Jesus. Essa dimensão já tinha sido prefigurada nos cordeiros pascais do Êxodo, cujo sangue foi usado como marca para a divina proteção de Israel e cuja carne foi consumida numa refeição litúrgica, e profetizada por Isaías, que representou na imagem de um cordeiro inocente, imolado pelos pecados dos outros, o próprio Messias sofredor. A apresentação que ocorre no segundo dia da semana é tomada pelo testemunho de João a respeito de Jesus. Inicialmente indica como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ao final o proclama como Filho de Deus. Observe que João não batiza Jesus, e nisso há uma comparação com os evangelhos sinóticos. A sua finalidade com a atividade em batizar é mostrar a todo Israel alguém que existe desde o todo sempre, mas só agora se torna visível. Suas palavras são impactantes. Ele viu a presença do Espírito Santo em Jesus e tem a certeza da origem dele em Deus. João, líder religioso, proclama Jesus como alternativa ao sistema religioso da época, pois ele é o Cordeiro, que está no lugar dos animais ofertados no templo de Jerusalém para alcançar o perdão dos pecados da parte de Deus. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba. O batismo de Jesus revela-o ao povo de Israel e prefigura os efeitos do batismo sacramental.
permanecer. Essa expressão grega é muito recorrente em João, também traduzida por habitar ou repousar, e se refere ao elo permanente entre o Pai e o Filho, e a habitação da Trindade naquele que crê. 2 discípulos, um deles é identificado como André, e o outro é provavelmente o próprio evangelista. Messias, o ungido em hebraico. Cristo é a tradução grega deste termo. No terceiro dia da semana, aparecem 2 que se tornarão os primeiros seguidores de Jesus. Anteriormente, eram discípulos de João. Um deles era André. Ele vai apresentar o Messias a seu irmão. Levou-o a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. É curioso que, nos evangelhos sinóticos, seja Pedro quem reconheça Jesus como Messias. Aqui ele é conduzido pelo irmão e tem seu nome mudado por Jesus. Por outro lado, o evangelista quer manter desconhecido o outro nome do antigo discípulo de João. Seria ele o tal discípulo amado? O que importa é que, a partir desse dia, alguns começam a partilhar da convivência com Jesus. Cefas, tradução do aramaico da palavra kefa, que significa pedra. Com exceção de um registro no século V a.C., esse nome só começou a ser comumente usado depois de Judas renomear Simão. O nome Pedro é o seu equivalente em grego. Mais um dia, e outros 2 discípulos se juntam ao grupo de Jesus. Inicialmente, Felipe, que apresenta Jesus a Natanael. Ele manifesta preconceito por causa da origem de Jesus, que vem de Nazaré. Mas Felipe garante que é dele que falam as escrituras judaicas. Jesus vê a Natanael, que lhe vem ao encontro e diz: um verdadeiro israelita, ou seja, um descendente do patriarca Jacó, que foi renomeado Israel. Ironicamente, o próprio Jacó era conhecido por sua sagacidade, especialmente quando roubou a bênção paternal dirigida a seu irmão. Natanael fala com seu conhecimento do Antigo Testamento. 1. Antes de ser chamado, ele estava debaixo da figueira. Isso relembra como os companheiros irão lembrar uns aos outros para sentar debaixo de suas figueiras na era messiânica mencionada por Zacarias e projetada em seu contemporâneo Zorobabel, que reconstruiu o templo após o exílio. 2. A menção anterior à cidade natal de Jesus sugere uma conexão com Isaías 11:1, que diz que de Davi sairá um broto, hebraico Néster, termo ligado à palavra Nazaré. Uma vez que esses oráculos convergiram na mente de Natanael, ele poderia considerar que Jesus é o germe messiânico e, portanto, o real Filho de Deus. Alegoricamente, a sombra da figueira é a sombra do pecado e da morte. Natanael é a igreja, que é conhecida antecipadamente pela misericórdia de Deus, purificada de toda a culpa e impureza e convocada pelos apóstolos a sair das trevas para viver na luz. Natanael fala afirmando a Jesus: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Filho de Deus, Rei de Israel. Esses 2 títulos eram profundamente ligados nos tempos da antiga Israel, quando o rei Davi e seus sucessores eram chamados de filhos de Javé. Diferente de seus antecessores na linhagem de Davi, Jesus é filho de Deus por natureza e não por uma adoção divina. Filho do homem alude à figura divina, a vinda do Filho do homem. Subindo e descendo, uma alusão ao sonho de Jacó, em Gênesis 28, de 11 a 15.
Jacó sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, permitindo aos anjos transitarem entre este e o outro mundo. Movido por essa experiência, ele renomeou o local onde dormira para a casa de Deus e porta do céu. Jesus se põe no centro dessa visão, afirmando que 1. Ele é o lugar onde o céu toca a terra. 2. Ele é a verdadeira casa de Deus. E 3. Ele é a ponte por onde os anjos passam para exercerem seu ministério. Finalizando o nosso estudo, observamos que uma das coisas fascinantes do Evangelho de João é que ele nos apresenta muitas histórias de vidas transformadas por Jesus. São vidas de pessoas simples com as quais podemos facilmente nos identificar. Uma dessas pessoas é Natanael. O chamado de Jesus a Natanael não vem diretamente de Jesus a ele. Filipe foi o instrumento que Deus usou para alcançar um homem perdido na confusão de suas limitações humanas. Nós não precisamos mais passar pela vida sem esperança. O sofrimento, a dor, o vazio do coração, tudo chegou ao fim, porque achamos o Messias. Esse é o convite a uma nova experiência. Sair da morte para a vida, das trevas para a luz, da tristeza para a alegria. Começa então a primeira grande parte das duas que compõem o corpo do Evangelho. Ela se organiza a partir de 7 narrações que o próprio Evangelho denomina sinais. Estes 7 sinais foram escolhidos pelo evangelista em meio a outros que, segundo ele mesmo, Jesus andava realizando. São os seguintes: 1. O vinho novo no casamento. 2. A cura do filho do funcionário. 3. A cura do paralítico. 4. Pães e peixes para matar a fome da multidão. 5. O caminho sobre o mar. 6. A cura do cego. 7. Lázaro de volta à vida. E nós falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, então, nós iremos, mais uma vez, para a nossa sala simultânea, para continuar a nossa reflexão sobre esse trecho do Evangelho. Lembrando sempre que agora é hora de trazer para as nossas vidas, ver o que significa esse trecho do Evangelho que foi proclamado hoje, o que ele significa para você, o que ele lhe propõe, o que ele lhe questiona, e o que você gostaria de falar ao Senhor a partir desse trecho do Evangelho. 30 minutinhos e depois retornamos a essa sala principal. Até já.